Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Eu quero vocês que estão chegando aí, o Wilkser, a Mônica, o Antônio, o Álvaro. Vocês estão me escutando bem? Lucas. Paola, tá me escutando bem? Ótimo, ótimo. Gente, é uma alegria a gente estar aqui reunido, né? Mesmo à distância. E aí a gente já saúda todos que estão chegando aí. Vamos dar mais um tempinho para a nossa live começar no horário. E que a gente possa realmente, nessa noite, encontrar a perfeita condição de estar em contato uns com os outros e com Deus, né? Então, vamos aguardar o pessoal chegar. Vamos ver aí, a Sinara tá chegando, o Hamilton, a Marcele. Olha aí, vamos todos juntos. Que alegria, vocês todos aqui. Então vamos iniciar daqui a pouquinho, faltam 5 minutos para o nosso horário. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Madalena, um abraço forte para você. O Ivan, olha aí, o pessoal tá chegando mesmo. Que coisa boa, que coisa boa. É bom saber porque a gente vai compartilhando. Você clica aí no aviãozinho que está aí embaixo e compartilhe com seus amigos e chame para poder participar desse momento também. E a gente possa viver essa graça hoje do encontro, né? O movimento das equipes de Nossa Senhora nos possibilita isso também como instrumento, né? Um canal para que a gente converse e que venha ter nossas formações, mas que também possam ter o encontros de felicidade e de amor, né? Então, fiquemos atentos, tá? Para que a gente viva bem essa graça. Socorro! A Socorro é lá de Natal, gente. A gente participou do encontro em Fátima juntos. Estava lá no meu grupo de Interequipes, né? E aí a gente participou junto, o pessoal lá de Natal. Estamos todos na mesma província, né? Então, como a gente está na província juntos, então fica mais fácil a gente se comunicar. A gente sempre se fala, quando possível, pelo meio de comunicação. Olha aí, o Alexandre, a Cecília. Oi, Cecília, Ceciliane lá da São José, em Fortaleza, no Edson Queiroz. Um abraço mesmo, né? Gustavo. Vou aproveitar vocês que estão aí em casa, vão dizendo como é que está passando esse momento, né? O que a gente pode viver aqui como graça. O Tiago aqui de Pindoretama também está chegando, é paroquiano nosso. Desde do final de janeiro que eu estou aqui em Pindoretama, no interior a 35 quilômetros de Fortaleza. Rômulo, boa noite, Rômulo. Um abraço na Vanessa. Né? E aí a gente tá aqui desde então. E a gente tá nesse momento também fazendo isso, né? Entrando em contato pelas redes sociais sempre que possível e dando apoio e incentivando os leigos, né, da comunidade local a fazer o projeto de evangelização também. Então todas as tardes aqui, a nossa Pastoral da Comunicação Jovem, a Pajucom, sempre tem a oração do Terço da Misericórdia, né? E aí eles rezam o terço, promovem o terço com as famílias, né? Tem algumas movimentações. Agora no mês de junho eles vão estar com várias programações. Vai ter um dia especial aí no dia 13, dia de Santo Antônio, que
a gente vai rezar juntos, né? Então vamos começar, porque o nosso tempo é curtinho e a gente vai conversar muito, né? Nelson, boa noite Nelson, da equipe 6, aqui de Fortaleza, do setor A. Já pegou aí vocês também a sua água? Pega a água, que é para não ficar com sede, não precisar levantar e se distanciar desse momento, tá? Olha o Roberto Araújo, seminarista. O Robertinho é seminarista da Arquidiocese, ele está fazendo filosofia, tá dizendo que o seminarista aqui, o Matheus da Pindoretama, também está acompanhando aqui a live. Então sejam bem-vindos também, vão participando desse momento. Quem sabe um dia, quando tudo correr bem, vocês alcançarem a graça do sacerdócio, não serão convidados a ser um sacerdote conselheiro espiritual do movimento das equipes de Nossa Senhora. Então, acompanhe, vá rezando e vá vivendo, né? Então, vamos começar invocando, como sempre, em nossas reuniões, o Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Então, eu vou rezar. Você aí que está em casa também pode começar a rezar com calma e acompanhar esse momento de oração, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vós sois o alento do Pai e do Filho na plenitude da eternidade. Vós nos fostes enviado por Jesus para nos fazer compreender tudo o que ele nos diz e nos conduzir à verdade completa. Vós sois para nós sopro de vida, sopro criador, sopro santificador. Vós sois quem renova todas as coisas. Nós os pedimos humildemente que nos deem vida e que habiteis em cada um de nós, em cada um de nossos lares, em cada uma de nossas equipes, para que possamos viver o sacramento do matrimônio como lugar de amor, um projeto de felicidade e um caminho de santidade. Amém. E é com a invocação e a intercessão e a presença do Espírito Santo em nosso meio que hoje nós iniciamos a nossa noite formativa. Desde já agradecer à província Nordeste pelo esse momento, né, de dar a formação, produzir a formação para todos os casais do movimento das equipes de Nossa Senhora. Vocês que estão aí nos acompanhando, hoje a formação é direcionada ao movimento das equipes de Nossa Senhora, mas aberta a todos vocês, para que possam conhecer um pouco do movimento e para que possam viver também a graça de entender como é ter a presença de Deus na vida do casal, como é ter a presença de Deus na vida da família. E o nosso tema hoje é um tema bem interessante. É a Igreja Doméstica Itinerário para o Caminho de Santidade. Olha aí. Igreja Doméstica, Itinerário para o Caminho de Santidade. Para aqueles que não conhecem, né, o movimento das equipes de Nossa Senhora surgiu na França e tem um padre que é o nosso intercessor, é aquele que, inspirado pelo Espírito Santo e por os casais que iniciaram o movimento, redigiu o nosso estatuto. E o Padre Henrique Cafarel hoje se encontra em processo de canonização. Então, antes da gente começar a nossa formação, vou pedir também aos casais da equipe que possam rezar comigo, né, a oração de canonização do Padre Cafarel, que é para a gente pedir a intercessão do nosso fundador, né, a intercessão do Espírito de Deus, para que a gente possa viver esse momento de graça. Então, rezemos juntos, queridos casais do movimento das equipes de Nossa Senhora. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração do vosso servo Henrique Cafarel um impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar dele.
Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus, dirigida a todos: vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa um mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas, o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo sua vocação no Espírito. Deus nosso Pai, invocamos Padre Carfarrel para, com auxílio do Teu Espírito Santo, ajudar a suportar as tribulações desse tempo e afastar de nós o mal da Covid-19, que possamos viver a graça do encontro novamente em nossas casas, em nossas famílias e em nossas equipes. Amém. E é isso. Nós estamos hoje reunidos, como disse, na noite formativa, e essa noite formativa a gente tem um tema que é a Igreja Doméstica, itinerário para o caminho de santidade. É isso mesmo, Igreja Doméstica, itinerário para o caminho de santidade. E a gente precisa esclarecer alguns pontos. Primeiro, a Igreja Doméstica. A Igreja Doméstica a gente vê que vem de dominus, casa, doméstica, dominus, casa, né? E a igreja significa a reunião dos convocados por Deus para ter com Ele, para fazer com Ele uma experiência de amor, uma experiência de ser filho, uma experiência de família com Deus, né? Então, essa experiência de Deus nos convoca a sermos igreja, a sermos fiéis, a sermos filhos na esperança de estar em Deus. E a casa, o Dominus, é esse lugar. É o lugar de se estar com Deus. É o local do abrigo. É o local de confiança, do repouso. E é assim que a gente deve entender o nosso lar, né? Que devemos entender a graça de viver em Deus, né? Então, a igreja nos reúne dessa forma e nos faz com Ele ser família. E aí, com isso, a gente lembra daquela passagem bíblica de Jesus. Quem é minha mãe e meus irmãos? Ou seja, quem é minha família? E aí ele responde isso no Evangelho de Lucas. Então, se você está aí com sua Bíblia do lado, abra aí no capítulo 8 de Lucas, no versículo 21. Capítulo 8 de Lucas, versículo 21. E aí, aqui nesse contexto, Jesus estava reunido com os discípulos no local e Maria, com os seus familiares, alguns amigos que estavam com ela, se aproxima para falar com Jesus e vão até ele para dizer que Maria o aguardava lá fora. E aí dizem assim, né? Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21. Apresentaram-se sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiam aproximar-se por causa da multidão. Avisaram-no: tua mãe e teus irmãos estão fora e querem ver-te. Ele, Jesus, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Então, esses são a minha família. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Então, com isso, nós vemos que dentro da família, dentro desse ambiente doméstico, a palavra de Deus deve falar inteiramente e a palavra de Deus deve provocar
em mim e em você, uma mudança de tal forma que a gente possa viver a graça de pôr a palavra de Deus em prática. Para isso, nós vamos precisar ouvir a palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a vivência, o que Deus tem a nos dizer, é que vamos consolidar em nós essa filiação em Deus, né? E nos mostra um itinerário proposto por Deus para alcançarmos a santidade. Então, alcançar a santidade em Deus está diretamente ligado ao fato de você aceitar aquilo que Deus tem para te dizer. Aceitar aquilo que Deus fala todos os dias. E nós encontramos isso na graça de escutar a palavra de Deus e viver inteiramente aquilo que Ele nos permite viver. E quando a gente ouve a palavra de Deus, Ele traça para a gente um itinerário. Esse itinerário é o caminho a ser seguido. Então, é o indicativo de como começar a andar nos caminhos do Senhor, de como começar a viver a graça em Deus. Então, nesse primeiro momento, o movimento nos propõe os pontos concretos de esforço, como itinerário para se alcançar a santidade. Então veja lá, na nossa igreja doméstica, na nossa casa, com a família reunida, ouvir a palavra de Deus e viver os PCEs. PCE, gente, para aqueles que não fazem parte do movimento, são exercícios espirituais que os casais do movimento das equipes de Nossa Senhora realizam para viver melhor o carisma da espiritualidade conjugal. Então, vivendo os pontos concretos de esforço, né, ele nos dá o itinerário de se alcançar a santidade. Para isso, nós precisamos realmente conhecer qual é a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, nós vamos saber o caminho que devemos seguir, né? Então, nesse ponto, o movimento nos propõe o primeiro ponto concreto de esforço, que é a escuta da palavra. A gente não tem como saber quem é Jesus, qual a vontade de Deus para todos nós. A gente não tem como saber por qual caminho andar se a gente não conhece a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a escuta da palavra, é o itinerário, é o início, né? E ele faz com que esse PCE, esse ponto concreto de esforço, faz com que a gente conheça Jesus e sua vontade para todos nós. A vontade de Jesus para todos nós já até temos em mente, porque nós sabemos qual é o mandamento de Jesus. Então, a vontade de Deus para todos nós é amar. Agora, Ele nos dá o mandamento, que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Eu sempre costumo lembrar nas celebrações eucarísticas e nos grupos, que esse como, assim como Ele nos amou, não é uma impossibilidade, é justamente um testemunho que Ele nos dá na sua humanidade de como devemos viver o amor. E aí a gente tem que entender e procurar ver os exemplos de Jesus no meio da humanidade, vivendo a graça desse amor, né? Então, esse amor, né, que nos amemos uns aos outros assim como Ele nos amou, esse amor deve ser nutrido a cada dia na nossa igreja doméstica, no relacionamento diário com a palavra de Deus, e que nos leve a ser um com o outro. Isso, ser um com o outro, criar essa unidade. E essa unidade nos faz ser uma verdadeira família. Então, eu preciso viver essa unidade dentro da minha casa, dentro da minha igreja doméstica, para que ela se expanda realmente na vida, na graça e na alegria de ter a união das igrejas domésticas como uma só igreja. A igreja unida em Jesus Cristo. A igreja que nos faz ser corpo místicos de Cristo. Tá? Então, quando eu tenho a capacidade de viver um relacionamento diário com a palavra de Deus, de ser um com o outro, eu vou passar a sentir
o outro, ter compaixão pelo outro, viver a graça com o outro. E aí eu vou viver com ele, sentir com o outro as suas alegrias. E isso é muito fácil a gente perceber, porque a gente fica alegre quando todos de casa estão alegres. A gente fica alegre quando os nossos amigos estão felizes. A gente fica alegre quando tudo dá bem na vida de todo mundo. A alegria é um fato muito fácil que a gente possa viver essa graça de unidade. Mas a gente também tem que sentir o sofrimento dos outros. Se colocar na pele do outro, isso é sentir com a mesma paixão que o Senhor sentiu, é ter compaixão. Isso é sentir a dor no nosso coração, sentir a miséria no nosso coração. Isso é ter misericórdia. Então, a compaixão e a misericórdia também é fruto desse contato diário com a palavra de Deus. E nós precisamos viver. Eu preciso, então, sair do meu sofrimento, e o que nós comumente fazemos, a nossa dor parece ser maior do que a dor de todo mundo, né? O meu viver da minha dor, da minha miséria, da minha angústia, parece ser maior do que a angústia de todo mundo. E não é assim, né? Então, a gente precisa entender que eu preciso sair do meu sofrimento para sentir o sofrimento do outro. E quando eu faço isso, eu vou ter uma dimensão de amor muito maior, porque eu sinto o sofrimento do outro, mas não deixo de sentir o meu sofrimento. Sentir o outro e sentir o meu sofrimento nos faz construir o nosso sofrimento, o sofrimento comum, o sofrimento a todos, e que tem Deus como Pai, porque somos a sua família reunida que nos ampara no seu amor. E a gente precisa começar a pensar nisso, se envolver muito também na vivência da comunidade. Mas como é que nós vamos amar? Não é possível amar do dia para o outro. Às vezes eu convivendo com os jovens, eu fico admirado porque eles passam hoje por uma pessoa, daqui a 20 minutos é o seu melhor amigo de infância, e no outro dia eles já dizem eu te amo. Amar não é tão rápido assim. O amar que Deus quer para nós, ele não conjuga dessa forma, não é vivido desta forma. É justamente um processo, é um caminho, né? Então, nós não amamos rapidamente. É preciso, é necessário entrar no caminho para que a gente viva essa dimensão do amor. Um caminho a ser trilhado, um caminho a ser percorrido. E para isso, nós precisamos aceitar a proposta do projeto de Deus de construir a unidade. Construir essa unidade realmente na graça do amor, na graça da vida, na graça de estar sempre reunido em Deus. Desta forma, após realizarmos a escuta da palavra, conhecer a vontade de Deus para todos nós precisamos sentir o sabor da palavra, sentir a presença do Espírito em nosso meio. E aí eu vou precisar meditar essa palavra, ruminar essa palavra, me fortalecer dessa palavra. E sabendo disso, nós vamos realmente conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Deus fala diferente na vida das pessoas. Ele fala para mim do amor de uma forma, fala para você do mesmo amor de uma outra forma, porque Ele nos dá conforme a necessidade de cada um, e nós precisamos viver essa graça de estar em Deus, tá? Então, sabendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente também vai ter que passar por algo que muitas vezes não é tão bom na nossa vida. Entrar em contato com o mais íntimo que há em nós. É isso que a escuta da palavra, a palavra de Deus, quando bem meditada, deve produzir em nós. Um contato com o mais íntimo em nós. Para quê? Para que a gente possa reconhecer quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas fortalezas diante da vida e diante das situações.
mas também esse contato íntimo nos faz identificar quais são as nossas fraquezas, faz identificar quais são as nossas mazelas da alma e do espírito. Desta forma, conhecer a vontade de Deus para todos nós, identificando nossas potencialidades e fraquezas, o Espírito Santo deve impulsionar a mim e a você a transformar essa fraqueza em fortaleza. Transformando a fraqueza em fortaleza, a gente vai perceber a potencialidade, as nossas potencialidades, colocá-la a serviço do outro, como uma verdadeira comunidade, mas também as nossas fraquezas. Nós vamos traçar regras de vidas para que possamos crescer na fé e poder mudar na fé. Quando a gente traça uma regra de vida, e a regra de vida é o nosso terceiro PCE, o primeiro, a escuta da palavra, ao segundo, a meditação dessa palavra, que deve provocar tudo isso. Agora nós vamos para o terceiro ponto concreto de esforço, que é a regra de vida. Quando eu descubro quais são as minhas mazelas, eu traço uma regra de vida. Para quê? Para crescer no Espírito de Deus e aprender a amar e tornar-se amor para o outro. Então, eu não posso me acostumar com aquilo que é ruim. Sabe aquele ditado que a gente escuta por aí? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim e morrer assim? A gente costuma dizer que é a síndrome de Gabriela, né? Pois é. Aqui, quando se tem contato com a palavra de Deus, a síndrome de Gabriela não deve existir na nossa vida. Nós precisamos ter realmente a graça de estar se transformando a cada dia. E isso quem nos dá é a meditação da palavra de Deus. E como exercício, a gente traça a regra de vida que vai paulatinamente, gradativamente, a gente deve viver novas atitudes que nos faz crescer como pessoas e como irmão. E se tornar amor para o outro. Porque Deus quer que a gente ame o outro como Ele nos amou. Se eu sou uma pessoa um tanto quanto egoísta, como é que eu vou amar como Jesus amou se Ele não era egoísta? Então, o que é que me faz ser egoísta? Eu preciso viver a graça de, nutrido na igreja doméstica, pela vivência do amor de Deus, a gente possa transformar-se no caminho de amor. E aqui é importante a gente perceber algumas coisas. As nossas ações, as antigas e as novas, atingem aos outros. E às vezes, mesmo nós pensando, né, as nossas atitudes, mesmo que a gente pense que elas possam estar sendo direcionadas para o bom caminho, e às vezes a regra de vida leva a isso, eu descubro em mim uma fraqueza, quero torná-la em potencialidade e mudar a minha vida, traço uma regra de vida, começo a viver, mas não é a regra de vida ainda tão inspirada pelo Espírito que te traz uma transformação verdadeira. E aí, no lugar da gente se encaminhar para o caminho de santidade, a gente estaciona ou às vezes até atrapalha o processo de crescimento, né? Mesmo pensando que nós estamos no bom caminho, as nossas atitudes atingindo o outro não são tão boas. E aí, como não são tão boas, às vezes nós tomamos algumas decisões que também são erradas. É nesse contexto de perceber que a minha regra de vida não me faz crescer, é que eu devo escutar e precisar do outro. Ou seja, num casal santo, ouvir o cônjuge. Ouvir o cônjuge. Por quê? Porque às vezes nessa conversa a gente vive a graça de estar na reunião do amor de Deus. E escutar o outro me faz reavaliar quais são as atitudes que eu devo tomar na vida, né? Então, a parceria com o outro é importante, com o cônjuge. Às vezes, quem nos chama a atenção são os filhos. É dentro da família. São aqueles que nos apontam
que o caminho não está de forma correta. Então, contar com o cônjuge, contar com os familiares, com os filhos, contar com os amigos, contar com seus companheiros de equipe, ouvi-los atentamente, nos faz viver a graça desse encontro. E a gente precisa fazer isso de coração aberto, na graça de Deus, e receber a crítica, a observação como fruto dessa relação de amor. E como a ação, como a ação do Espírito é amor, como ele traz esse discernimento para viver um novo caminho em Deus. Às vezes nós dizemos isso não por nada, mas porque o Espírito impulsiona o outro a nos chamar a atenção para que a gente reavalie a nossa regra de vida e mude, E mude verdadeiramente. Essa atitude de escutar o outro como família, como cônjuge, como amigo, nós conhecemos e praticamos dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora como o dever de sentar-se. O nosso quarto PCE, o dever de sentar-se. Que não é uma DR, gente. Vocês que não fazem parte do movimento, não é uma discussão de relação, Mas é uma prova de amor na construção do caminho à santidade. Para os casais que fazem parte do movimento, o dever de sentar-se é um ótimo instrumento para o crescimento da espiritualidade conjugal. Então, devemos nos lembrar, quando nós fazemos uma discussão de relação, quando nós temos uma DR, nós não construímos abertura. Na verdade, nós construímos muros, que muitas vezes nos separam. Uma discussão de relação normalmente leva a primeira parte da palavra, uma discussão, a uma briga. O dever de sentar é justamente o contrário. O dever de sentar, quando bem realizado, ele constrói pontes. Constrói pontes que nos faz unir um ao outro na vivência do amor e da misericórdia. Pode ser uma ideia louca, isso. A gente às vezes não entende isso. Como é que a gente vai fazer o dever de sentar e escutar do outro, as críticas a nosso respeito e não revidar e não entrar numa briga? A gente só faz isso quando a gente não está envolvido no espírito. E aí esse ponto a gente precisa prestar muita atenção. Prestar muita atenção por quê? Eu costumo dizer nas minhas equipes de base, uma coisa que chamou a atenção de muitos deles é que nas nossas reuniões às vezes fica muito claro alguém dizer assim: o meu PCE mais fraco é o dever de sentar-se. Ótimo, é um dever de sentar que fica fraco, aquilo ali. Mas o resto está tudo muito bem. Não está. Porque se você não consegue fazer um bom dever de sentar-se, é sinal que a sua escuta da palavra, que a sua meditação, que a sua regra de vida estão sendo realizadas, mas não da melhor forma possível para que você esteja envolvido no Espírito e escutar o outro como graça de amor na vida e na construção da espiritualidade conjugal. Então, os nossos PCEs, eles se interligam. Os nossos pontos concretos de esforço para viver a graça do amor, eles são interligados, vivenciados um após o outro, para que a gente viva realmente a graça desse amor conjugal. E aí, pode ser realmente uma ideia louca, mas a prática dos PCEs nos leva a este encontro com Jesus, No lugar de nós construirmos muro, nós vamos construir pontes. Tem uma música do Gen Verde. O Gen Verde é um grupo musical ligado ao movimento dos focolares, que diz justamente isso. É uma ideia louca. Das pedras do muro, pontes nascerão. Então, a gente precisa destruir esses muros que nos separam, e dessas mesmas ruínas, dessas pedras que foram lançadas ao chão, nós devemos crescer, e construir pontes que ligam o meu coração ao coração do irmão e ao coração de Jesus. É nessa graça que nós devemos viver sempre. Então essas pontes nos unem diretamente ao amor de Deus. E é nesse amor de Deus
que é construída a igreja doméstica. Então, nós precisamos da igreja doméstica para nos fortalecer isso. E nós precisamos que a igreja doméstica partilhar essa experiência de igreja doméstica, né? Essa experiência que é transformadora. Eu aqui na minha igreja doméstica estou partilhando com você que está na sua igreja doméstica. A minha igreja doméstica está construindo ponte com a sua igreja doméstica. Então a igreja doméstica, ela constrói pontes também, formando uma só igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, a igreja querida por Ele, reunida em torno do seu amor. Daí a importância que a gente deve dar à partilha dentro das nossas reuniões de equipe. E a importância que nós devemos dar ao testemunho como pessoas que escutam a palavra de Deus, vivem essa palavra de Deus e que podem se mostrar transformadas. Então, diante de tanta graça, diante desse crescimento para todos, da graça de provar esse momento de amor, nós devemos subir ao monte para o nosso encontro com o Senhor. E nesse subir ao monte para o nosso encontro do Senhor, agradecer, partilhar, confiar, entregar, experimentar de novo a graça de estar com Ele. Que PC é esse? Isso mesmo, você que escutou e ouviu a voz de Deus dizendo: retiro, venha me ver no retiro. É isso que você deve fazer. O PCE, o nosso ponto concreto de esforço, o nosso retiro anual, deve nos levar a isso, a agradecer a Deus por toda essa vivência de estar e de ter esse caminho, esse itinerário que nos leva até o coração de Deus. E isso vai nos transformar naquilo que Deus pediu para todos nós. Nos transforma no bem-aventurado. E como vimos há pouco tempo, aqueles que estão ainda realizando os encontros, né, os nossos encontros formais também por via da internet, pelos meios de comunicação da internet. Então, ser um bem-aventurado é ser santo. Ser um bem-aventurado é ser santo. Mas para ser esse bem-aventurado, eu preciso realmente deixar que o Espírito de Deus fale em mim e que a ação de Deus realmente transborde através de mim. Eu costumo lembrar que, e Dom José sempre nos diz isso, que nós não devemos ser canal da graça de Deus. Porque canal ele só leva de um ponto a outro e você fica intacto. Nós devemos ser recipientes da graça de Deus. Ou seja, deixar que a graça de Deus nos preencha, nos encha por completo. E estando cheio, transbordar essa graça de Deus para todos. Porque a gente só dá aquilo que o coração está cheio. Então que a gente possa viver realmente essa graça de ser recipientes da graça de Deus, para que a gente possa ser um bem-aventurado. O Papa Francisco disse esses dias, está no Twitter dele, as bem-aventuranças nos ensinam que Deus, para se doar a nós, muitas vezes escolhe caminhos impensáveis, aqueles de nossos limites, de nossas lágrimas, de nossas derrotas. É isso mesmo. O caminho que nos depara com os nossos limites, que se depara com as lágrimas que rolam pelos nossos rostos, pelas perdas, pelas dificuldades, pelas angústias, pelas mazelas, das nossas derrotas, dos nossos planos serem desfeitos por algo que está alheio a todos nós. E nós estamos passando por esse momento, um momento de profunda tristeza e incerteza, de medos, em que as lágrimas e as derrotas estão cada vez mais presentes na vida. Mas é justamente aí que o Senhor nos coloca o campo para que a gente cresça e ser um bem-aventurado. Por isso, né, que a gente lembra da frase de São Paulo: é quando sou fraco que aí sou mais forte. E quando a gente é forte, cresce
quando isso se possibilita na nossa vida, é que nós passamos a ser fortes no amor de Deus. E sendo forte no amor de Deus, nós vamos nos preencher dessa graça e transbordar para você e para o irmão, né? Dessa forma, quando a gente consegue chegar a ser um bem-aventurado, transbordando essa graça de Deus, nós vamos transformar a casa, o lugar de estar, em um verdadeiro lar. Casa e lar. Casa é o local de estar, mas o lar é o local do amor recíproco, onde todos se amam e têm essa graça do amor verdadeira, né? Um local de amor que nos faz amar a nós mesmos, como filhos de Deus, como aqueles que encontram a vivência do amor de Deus na vida. Amar o outro, o cônjuge, os filhos, os amigos, os familiares e a todos aqueles que estão no nosso caminho. E amar a Deus, tudo numa reciprocidade, numa alegria de estarmos juntos e unidos num único amor. É por isso, então, que a gente consegue entender que a igreja doméstica é o itinerário para se alcançar a santidade através do amor. Essa santidade através do amor nos capacita e nos faz transformar, né, a casa em lar, o eu em nós e todas as pessoas em uma única pessoa em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos buscar a encontrar. E o movimento das equipes de Nossa Senhora, meus irmãos, nós que fazemos parte do movimento e você que está só nos escutando, ouvindo, participando desse momento de graça, o movimento das equipes de Nossa Senhora nos entrega um instrumento que nos faz aprofundar nesse amor e alcançar a vontade, a inspiração, né? Que foi a vontade e a inspiração que o Padre Cafarel nos teve, que é o quê? Nós vamos alcançar a santidade. Casais santos, nem mais nem menos. Essa era a vontade do Padre Cafarel. Casais santos, nem mais nem menos. E quando a gente encontra essa santidade, nós vamos viver sempre a graça do amor. Então, é isso que nós tínhamos para dizer hoje. A igreja doméstica, itinerário para o caminho de santidade. Essa igreja doméstica que nos faz abrir a vida, a vontade de Deus e fazer construir. Então não perca tempo. Tenha o seu contato com a palavra de Deus diariamente. Leia, medite, reformule a sua vida pautado pela ação do Espírito Santo. Crie uma regra de vida. Converse, não briguem, mas apontem os caminhos que possam crescer como casal e como família para chegar junto à santidade. É isso que a gente tinha para vocês hoje. A igreja doméstica, itinerário para o caminho de santidade. Espero ter ajudado a todos a perceber qual é o caminho que nos leva à santidade, ajudado a todos a viver esse itinerário na força do amor. E aí, nesse momento, eu já aproveito para agradecer a todos vocês que estão aí. Estou vendo aqui que o Padre Anderson está por aqui, o Padre Silvio também está por aqui. Então, é com essa unidade que a gente tem na Irmandade Sacerdotal que a gente promove esse momento. A todos os nossos casais das equipes de Nossa Senhora que estão aqui presentes, né, assim, se fazendo presente, mandando suas mensagens, nós agradecemos a todos e vivemos realmente a força desse amor. E aí nós agradecemos também na pessoa do casal Vanessa e Rômulo que estão por aí, a Vanessa e Rômulo, que é o casal provincial do Nordeste 1, né, que teve a iniciativa de realizar essas noites formativas para todos nós. É um momento muito importante para todos nós. Se nós estamos afastados da igreja, a igreja se faz presente na tua igreja doméstica aqui. Agradecer também os casais da nossa província. A nossa província, aqueles que não sabem ainda, é formado por 7 regiões, tá?
As 7 regiões comportam Maranhão e Piauí, uma região. A região Ceará 1, 2 e 3. No nosso estado do Ceará nós temos 3 regiões, 1, 2 e 3. RN, o Rio Grande do Norte, né? RN 1 e 2 e a Paraíba. Então todos esses casais que estão aqui presentes, vivendo essa graça da unidade. Agradecer também aos casais de Mossoró que estavam aqui mandando um alô, o pessoal aqui de Natal, a Socorro de Natal, Silvani que está por aqui, né? O Fernando, a Sandra, a todos vocês que estão aqui presentes. Solimar e Arnaud, que estão aí também ouvindo. Os casais da equipe 18, a nossa aqui no setor A, nós temos uma equipe nova, né? A equipe 18. Estão assim ávidos por formação, por crescimento, por vivência da espiritualidade conjugal. E os momentos têm sido muito bons com essa equipe, a equipe Mãe Rainha, a equipe 18, tá? E a todas as equipes que fazem parte desse momento. Então, queria agradecer também aos casais das outras províncias que estão aqui participando desse momento e aos paroquianos aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças em Pindoretama, que também estão participando desse momento. Então, que a gente possa viver sempre a graça desse amor, de estarmos unidos em Deus. Um forte abraço a todos e que a noite seja muito proveitosa. Feche os olhos, respira fundo agora, se veja como a força de Deus, como um filho de Deus, como aquele que é agraciado pela benevolência, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então, respire fundo, peça a sua intercessora para que a bênção recaia sobre todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima recaia sobre todos vós a bênção do Deus cheio de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a gente possa ter uma boa noite na graça do Senhor. Aqueles que ainda não viu, a live fica no meu Instagram pessoal, lá nos stories, durante 24 horas, tá? Então, indique aí o pessoal para poder participar, ver e partilhar esse momento. A você que compartilhou, né, essa transmissão, também o nosso agradecimento por fazer crescer a rede de informação e de amor. Estou com saudade de todos, mas com o coração tranquilo por saber que todos vocês, como unidade em Cristo, na sua igreja doméstica, faz refletir sempre o amor, da misericórdia e do amor. Um beijo grande e que o Senhor os abençoe. Amém.